Nunca pensei que eu seria o tipo de pai que fica na cozinha às 7h30 de um domingo à noite, arrumando de propósito a mochila do meu filho de 11 anos com o moletom mais barato e surrado que encontrei na brechó, sabendo exatamente como isso ia explodir na minha cara. Mas lá estava eu, coração batendo forte como se quisesse sair do peito, dobrando aquela coisa cinza desbotada que ainda cheirava levemente ao mofo das araras de segunda mão, enquanto minha mente gritava que eu estava cruzando uma linha invisível que nunca mais poderia voltar atrás. Por que eu estava fazendo isso com o meu próprio filho? E o que aconteceria se a mãe dele finalmente perdesse a cabeça de vez e me arrastasse de novo para o fórum por causa de uma roupa de criança? Eu não sabia na hora, mas aquele moletom sozinho ia trazer à tona todo o ressentimento enterrado, toda a noite sem dormir e todo o medo silencioso que eu tinha de perder meu filho de vez. Tudo começou quando o acordo de guarda finalmente entrou no ritmo. Eu tenho a guarda principal do Lucas, 11 anos, esperto pra caramba, com aqueles olhos castanhos grandes que ainda me olham como se eu tivesse colocado a lua no céu, mesmo depois de tudo que eu e a mãe dele fizemos ele passar. A Jennifer fica com ele todo fim de semana, de sexta depois da aula até domingo à noite. Não tem pensão alimentícia para ela, porque eu ganho o suficiente para pagar a casa grande, as compras, o material de esporte e as roupas boas que eu garanto que ele tem aqui. Eu sempre acreditei que, mesmo que eu e a mãe dele não tivéssemos dado certo, o Lucas merecia se sentir uma criança com estabilidade pelo menos metade da semana. Por isso eu levava ele para comprar roupa a cada 2 meses. Marcas de verdade, moletons macios que não embolavam depois de uma lavada, calças que cabiam nas pernas dele e que cresciam, um casaco de inverno quente e estiloso o suficiente para ele usar com orgulho em vez de se esconder nas mangas. Eu via ele se iluminar quando experimentava, aquele meio sorriso que ele dá quando se sente bem consigo mesmo, e isso fazia todo o plantão extra valer a pena. A rotina de entrega era para ser simples. Eu buscava o Lucas no apartamento da Jennifer aos domingos à noite, aquele lugar que sempre cheirava comida delivery barata e a vela de baunilha que ela acendia para disfarçar o cheiro de cigarro que ela jurava ter parado. Ele saía pulando com qualquer roupa que ela tivesse vestido ele no fim de semana, geralmente algo desbotado, embolado ou pequeno demais. Eu dava um abraço apertado, sentia os ombros dele relaxarem contra mim, como se ele tivesse segurado tensão o fim de semana todo. Depois a gente ia para casa na minha picape com o rádio baixinho e ele tagarelando sobre qualquer jogo que tivesse jogado. Chegando em casa, eu tirava aquelas roupas dele, jogava direto na máquina com um bom detergente que eu compro, aquele que realmente tira as manchas, e na manhã de segunda elas estavam limpinhas, dobradas e guardadas na mochila para a próxima entrega. Parecia justo. Parecia que a gente estava coparentando, mesmo que a palavra me desse um nó no estômago. No começo, eu não percebi o padrão. Uma meia sumida aqui, uma camiseta que nunca voltava ali. O Lucas dava de ombros e dizia: "A mãe falou que ia lavar." E eu deixava passar porque não queria transformar cada coisinha em guerra mundial. Mas aí o armário começou a ficar vazio. Eu abri a gaveta numa terça qualquer e via que metade das coisas boas tinha sumido. O moletom azul marinho com cotovelos reforçados que ele adorava porque parecia uma armadura na escola. O tênis que eu tinha economizado para comprar, aquele com sola de verdade, sumidos. Eu ficava ali olhando para o cabide vazio, um frio na barriga, me convencendo que era só esquecimento. Mas no fundo eu sabia. Sentia na mandíbula travada toda vez que pensava em ligar para ela. Num domingo eu finalmente falei. Parei no condomínio dela, aquele com a calçada rachada e o poste de rua piscando que zumbia como abelhas irritadas, e o Lucas entrou na picape vestindo uma camiseta velha de manga comprida com um buraco na manga. Eu abracei ele, senti o cheiro fraco do apartamento dela ainda no cabelo dele, e perguntei, o mais casual possível: "Ei filho, cadê o moletom azul que você usou no fim de semana passado?" Ele deu de ombros, olhos no tapete do carro. "A mãe disse que ia guardar pro próximo." Meu estômago despencou. Esperei ele colocar o cinto, aí mandei mensagem na hora ali no estacionamento. "Pode mandar de volta o moletom azul e a calça da semana passada? Valeu." A resposta veio rápida, seca. "São roupas dele. Para de ser estranho." Estranho. Essa palavra acendeu um pavio que eu nem sabia que tinha.
Dirigi para casa em silêncio, o Lucas quietinho jogando no tablet no banco do passageiro, enquanto minha cabeça corria por cada nota fiscal que eu guardei, cada etiqueta que eu cortei daquelas roupas, cada noite acordado trabalhando para dar para ele coisas que faziam ele se sentir normal. Quando entramos na garagem, eu estava tremendo. Esperei o Lucas dormir aquela noite, encolhido na cama, com o edredom bom que eu comprei, aquele com tema de espaço que ele escolheu, antes de sentar na mesa da cozinha e digitar uma mensagem mais longa. Essas roupas foram compradas com meu dinheiro. Por favor, manda de volta ou vou ter que envolver os advogados. Apertei enviar e me arrependi do tom na hora, mas não dava para voltar atrás. O silêncio do lado dela durou 2 dias. Aí a bomba explodiu. Meu celular acendeu com ligação do meu advogado. Caro, voz calma, o cara que eu esperava nunca mais precisar depois do divórcio. A Jennifer tinha ido direto para o advogado dela, alegando que as roupas eram presentes ou bem comum ou alguma bobagem, que eu não tinha direito de exigir de volta. Eu fiquei sentado na beira da cama meia-noite, celular colado na orelha, ouvindo ele explicar a papelada que a gente ia ter que entrar, a audiência, a quantia ridícula de dinheiro que isso ia custar só para provar que eu tinha comprado um moletom para o meu próprio filho. Meu peito apertou, como se alguém tivesse colocado um cinto nas minhas costelas e apertasse mais a cada respiração. Pensei no rosto do Lucas quando ele percebesse que o casaco favorito tinha sumido. Pensei nas viagens que ela postava nas redes. Praia, fins de semana fora, enquanto eu pulava minhas próprias saídas para poder pagar o aparelho dele ano que vem. E senti uma coisa feia se contorcendo dentro de mim, que tinha gosto de traição, raiva e puro cansaço ao mesmo tempo. A coisa no fórum se arrastou por semanas. Eu tirei todas as notas, todos os extratos do cartão, todas as fotos do Lucas usando as roupas com as etiquetas ainda presas. Fiquei sentado no escritório do advogado numa tarde chuvosa, luzes fluorescentes zumbindo no teto, cheiro de café velho no ar, enquanto a gente espalhava tudo como prova de cena de crime. O advogado dela contra-atacou forte, me acusando de ser controlado, de tentar punir ela pelo divórcio, de usar dinheiro como arma. Eu quis rir, mas saiu mais como engasgo. Eu punindo ela? Eu era o que tinha guarda principal porque o estilo de vida dela não era estável o suficiente para tempo integral. Eu era o que garantia que o Lucas tinha jantar toda noite, lição de casa feita e um teto que não vazava. Mas fiquei de boca fechada, porque a última coisa que eu precisava era parecer instável na frente do juiz. No final a gente ganhou. O juiz mandou ela devolver cada item. Eu lembro o dia que a caixa chegou na varanda. Papelão amassado, fita colada de qualquer jeito, como se ela tivesse jogado tudo ali numa raiva. Abri com o Lucas do lado, a mãozinha dele no meu braço, e a gente separou juntos. Algumas coisas estavam lá, outras não. O casaco que ele usava para todo lado sumiu. Algumas camisetas com manchas misteriosas que cheiravam alvejante. Uma calça com rasgo que definitivamente não estava antes. O Lucas só me olhou com aqueles olhos quietos e disse: "Tá tudo bem, pai. Eu gosto das roupas novas que você compra mesmo." Mas eu vi o lampejo de confusão, o jeito que os ombros dele curvavam um pouco como se estivesse se preparando para algo. Aquele momento quebrou uma coisa em mim. Não alto, não dramático, só um estalo quieto, como um fio que finalmente cedeu depois de puxar demais. A partir daí, eu mudei as regras. Quando deixei o Lucas na sexta seguinte, garanti que ele estava com exatamente as roupas que tinham voltado no fim de semana anterior. As desbotadas, as que eu comecei a comprar de propósito na brechó porque não aguentava mais perder outra nota de R$100 em roupa nova de marca. Beijei o topo da cabeça dele, disse que amava ele e observei ele subir a calçada rachada até a porta dela. Minhas mãos tremiam no volante o caminho todo para casa. Eu dizia para mim mesmo que era justiça, que era dar uma lição para ela. Mais tarde da noite, olhando para o teto no escuro, eu me perguntava se não estava virando o ex amargo que jurei que nunca seria. Aí veio a mensagem. Domingo tarde, logo depois que eu busquei ele de novo, dessa vez com o mesmo moletom surrado e calça que pareciam ainda piores depois de um fim de semana na casa dela. Meu celular vibrou enquanto eu fazia o espaguete favorito do Lucas. Você está sendo cruel. Ele merece mais do que parecer um moleque da rua. Só deixa eu ficar com as roupas boas que você manda. Você ganha muito mais que eu mesmo.
para de me punir através do nosso filho. Li 2 vezes, as palavras borrando um pouco enquanto minha pressão subia. Cruel. A palavra caiu como um tapa. Pensei em todas as vezes que o Lucas voltou quieto porque ela tinha corrido com ele sem casaco no frio. Pensei nos esportes que ele queria fazer, mas não podia porque ela se recusava a levar para os treinos de fim de semana. Pensei nas viagens que ela fazia em vez de comprar meias novas sem buraco. Meus dedos pairaram sobre o teclado e antes que eu pudesse me controlar, digitei de volta. Se você quer ele com roupa boa, vai comprar você mesma. Você tem dinheiro. Só escolhe não gastar com ele. Para de roubar do armário dele e talvez a gente não estivesse aqui. A briga explodiu dali. Ela me chamou de controlado, mesquinho, mau pai. Eu chamei ela no sumiço das roupas, nas devoluções danificadas, no jeito que ela preferia brigar comigo do que simplesmente repor o que pegava. O Lucas estava no outro quarto, fazendo lição, fone no ouvido, alheio por enquanto, mas eu sabia que ele ia sentir a tensão depois. Minha irmã passou aquela mesma semana. Trouxe comida, sentou na mesa da cozinha enquanto eu desabafava, cheiro de comida chinesa gordurosa misturando com a frustração que saía de mim. Ela escutou, hashis parados no meio do caminho para a boca, depois baixou e me olhou com aquele olhar de irmã mais velha. Você está sendo mesquinho, cara. Só compra mais roupa para ele e deixa ela ficar com as que ela gosta. Não vale a guerra. As palavras dela acertaram mais forte do que eu esperava. Eu estava sendo mesquinho? Ou finalmente estava defendendo meu filho depois de anos deixando tudo passar? A pergunta me roeu a noite toda, se contorcendo no peito como um fio elétrico vivo. Fiquei acordado muito depois do Lucas ter ido dormir. A casa quieta, exceto pelo zumbido da geladeira, repassando cada entrega, cada item sumido, cada vez que meu filho dava de ombros como se fosse normal as coisas dele desaparecerem. Pensei no caso do casaco, aquele que ele usava para todo lado, forro de fleece macio, perfeito para as manhãs frias. Um domingo ele voltou sem ele. A Jennifer tinha corrido com ele sem casaco, dizendo que era drama demais procurar. Eu dirigi direto para lá no dia seguinte, mas tinha sumido. Depois soube que algumas roupas foram parar na casa da família dela, outras vendidas online, algumas voltaram com rasgos e manchas misteriosas como se tivessem sido punidas por serem minhas. O Lucas me contou, voz baixa, mas honesta. Quando chega a hora de voltar para casa, as únicas roupas que sobram são as ruins. As boas simplesmente somem. Ele não parecia ligar muito para as roupas em si. Tem 11 anos, mais afiado em videogame e montar cidade de Lego do que em moda. Mas eu ligava. Ligava que a mãe dele preferia brigar comigo do que garantir que ele se sentisse cuidado no tempo dela. Ligava que eu era o que ficava explicando por que as coisas continuavam sumindo. É onde a gente está agora. Ainda visto ele com as coisas da brechó, ou as básicas baratas que não me importo de perder, porque toda vez que mando ele com algo bom, é como entregar mais uma vitória para ela. Meu advogado diz que a gente está construindo um caso mais forte para a guarda total mesmo. A recusa dela em levar ele para as atividades, a instabilidade, o jeito que ela prioriza tudo menos a criação consistente. O Lucas só quer paz. Ele me disse direto que não vai usar as roupas ruins para a escola, mas como eu pego ele domingo à noite e a Jennifer deixa cedo na segunda, dá certo. Sem amigos nos fins de semana porque ela não leva ele para lugar nenhum. Tudo conectado. Tudo parte do mesmo sistema quebrado que a gente está preso. Tudo conectado. Tudo parte do mesmo sistema quebrado que a gente está preso. Mas o peso disso tudo fica no meu peito toda vez que fecho essa mochila agora. O fim de semana passado foi o pior até agora. Achei um moletom preto com zíper decente, mas obviamente de segunda mão na brechó por R$5. Nada especial, um pouco embolado nas mangas, o tecido já afinando nos cotovelos, mas quente o suficiente para as noites frias que estavam rolando. O Lucas não reclamou quando mandei ele vestir na sexta de manhã antes da entrega. Só me deu aquele aceno pequeno e compreensivo, o que me faz sentir orgulhoso e de coração partido ao mesmo tempo, porque nenhum menino de 11 anos devia ter que ser tão maduro com a bagunça dos pais. Abracei ele mais apertado na picape, sentindo o cheiro de roupa limpa do cabelo dele, e disse que ia ver ele domingo como sempre. Depois observei ele subir aqueles degraus rachados para o apartamento da Jennifer,
A porta fechando atrás com aquele baque oco familiar que sempre me deixava sentindo que tinha entregado algo precioso. Domingo à noite, quando parei, o moletom tinha sumido. De novo. Ele saiu do prédio só com uma camiseta fina de manga comprida, braços cruzados em volta de si mesmo com o ar da noite tendo aquela mordida afiada de outono. Eu vi os arrepios subindo nos antebraços dele debaixo da luz do poste piscando. Minhas mãos apertaram o volante tão forte que os nós dos dedos ficaram brancos. "Cadê o moletom preto com zíper, filho?" perguntei, tentando manter a voz firme enquanto ele entrava na picape e colocava o cinto. Ele deu de ombros, sem olhar nos meus olhos, olhando para o tapete em vez disso. A mãe disse que sujou, então colocou para lavar. Vai mandar da próxima. A mentira ficou pesada dentro da cabine entre nós, grossa como o ar frio ainda grudado nas roupas dele. Nós dois sabíamos que provavelmente não ia voltar. Liguei o aquecedor no máximo, jogando o vento para o lado dele, e observei pelo canto do olho enquanto ele relaxava devagar no calor. Mas dentro da minha cabeça era uma tempestade. Raiva e culpa rodopiando juntas até eu não conseguir distinguir qual era qual. A volta para casa foi mais quieta que o normal. Só o zumbido baixo do rádio tocando uma música velha que nenhum de nós estava realmente ouvindo. Fiquei olhando para ele de canto, vendo o jeito que os ombrinhos dele curvavam como se estivesse se preparando para as perguntas que eu queria fazer. Quando finalmente entramos na garagem, desliguei o motor e fiquei ali 1 segundo, o motor estalando enquanto esfriava. Virei para ele e disse gentilmente: "Ei, Lucas, isso acontece muito? As roupas sumindo assim?" Ele cutucou a fivela do cinto por um longo momento antes de responder, a voz tão baixa que quase me quebrou. "Às vezes. Eu gostava daquele casaco bom que você comprou ano passado. Era quente e não coçava. Mas eu não quero fazer você e a mãe brigarem mais." As palavras dele caíram como um soco na barriga. Engoli seco, o nó na garganta parecendo feito de cascalho. Ali estava meu filho, preso no meio, tentando manter a paz entre 2 adultos que não conseguiam agir como adultos. Estiquei por cima do console e puxei ele para o abraço, sentindo o corpinho dele derreter contra o meu, a cabeça dele encaixada embaixo do meu queixo do jeito que estava desde pequenininho. "Desculpa, filhão", sussurrei no cabelo dele. "Só tô tentando fazer as coisas serem justas." Mas mesmo enquanto dizia, a dúvida entrava. Era justo? Para ele? Mais tarde aquela noite, depois que ele tomou banho e estava sentado na mesa da cozinha comendo o macarrão que sobrou que eu esquentei, cheiro de alho, molho de tomate enchendo o ambiente com uma tentativa de normalidade, eu sentei de frente para ele com meu prato. A luz do teto fazia sombras longas no rosto dele. Ele parecia tanto comigo naquela idade que doía às vezes. Os mesmos olhos sérios, o mesmo jeito de franzir a testa quando algo pesava nele. Meu celular vibrou no balcão, e eu soube antes mesmo de olhar que era ela. Outra mensagem da Jennifer. "Isso é ridículo. Você está fazendo nosso filho parecer pobre de propósito. As pessoas vão achar que eu não cuido dele. Se você ganha tanto mais que eu, o mínimo que pode fazer é dividir as roupas boas." Fiquei olhando para a tela até as palavras borrarem. Dividir as roupas boas. Como se eu não tivesse sido o que comprava tudo por anos, enquanto ela gastava o dinheiro dela em viagens para a praia e noites com as amigas, e o que quer que fizesse ela se sentir ainda vivendo a vida que queria antes do Lucas chegar. A raiva subiu quente e rápida na garganta, mas larguei o celular sem responder. Não queria que o Lucas me visse desabando. Aquela noite liguei para minha irmã de novo. A conversa começou do mesmo jeito que sempre começa ultimamente. Eu desabafando no telefone enquanto andava pela sala. O tapete macio debaixo das meias, a casa quieta exceto pelo rangido ocasional do assoalho. "Olha", ela disse finalmente, voz baixa mas firme no viva-voz. "Eu entendo por que você está bravo. Ela não devia estar pegando as coisas dele. Mas no final do dia, o Lucas é o que vai sentir os efeitos dessa guerra que vocês dois estão fazendo. Vestir ele com roupa de brechó é realmente a colina que você quer morrer?" As palavras dela ecoaram na minha cabeça muito depois que desligamos. Manter a paz. Como se paz tivesse sido uma opção com a Jennifer algum dia.
como se ceder agora não fosse só ensinar ela que podia continuar empurrando até conseguir tudo o que queria. Fiquei na janela mais tarde aquela noite, olhando para a rua escura, o bairro quieto, exceto por algum carro passando com os faróis cortando as árvores. O reflexo que me encarava parecia cansado. Olheiras, ombros caídos sob o peso da paternidade solo e dessa batalha sem fim. Pensei em como algumas das roupas sumidas tinham ido parar na casa da irmã dela, ou anunciadas online com as etiquetas que eu mesmo tinha cortado com cuidado. Outras voltavam semanas depois, parecendo que tinham passado por uma guerra. Zíperes quebrados, tecido embolado além do reconhecimento, uma camisa até cheirando levemente a cigarro, mesmo a Jennifer jurando que tinha parado. Cada item sumido parecia mais um pedacinho da vida que eu tentava construir para ele sendo lascado. E a coisa do esporte? Isso cortava ainda mais fundo. O Lucas implorava para entrar no time de futebol de fim de semana, olhos brilhando toda vez que a gente passava pelos campos. Mas a Jennifer se recusava a levar para os treinos ou jogos. Não sou motorista de Uber, ela mandou uma vez. Então ele desistiu. Mais uma coisa tirada dele porque ela não se dava ao trabalho. Às vezes eu pensava no nosso casamento, naqueles momentos quietos, as memórias subindo sem convite, como fantasmas na casa vazia. Eu e a Jennifer éramos tão diferentes desde o começo. Ela era espontânea, sempre correndo atrás da próxima diversão. Viagens, noites fora, experiências novas que faziam ela se sentir viva. Eu era o planejador, o que garantia que as contas fossem pagas e tivesse dinheiro guardado para emergências, aparelho e faculdade. Quando o Lucas chegou, essas diferenças viraram falhas que rachavam mais largo todo ano. Ela queria viajar com ele quando ainda era bebê. Eu queria ele numa rotina estável, com roupas limpas e refeições consistentes. As brigas ficavam mais altas, os silêncios mais frios, até o dia que nós dois percebemos que estávamos fazendo mais estrago ficando juntos do que separados. O divórcio era para ser a ruptura limpa, a chance de nós dois sermos pais melhores separados. Em vez disso, parecia que tínhamos arrastado todo o ressentimento velho para esse novo arranjo, transformando entregas em campos minados e guarda-roupas em campos de batalha. Meu advogado continua dizendo que esses incidentes ajudam a pintar um quadro mais claro para o caso de guarda total que a gente está construindo devagar. Cada mensagem, cada casaco sumido, cada recusa em levar ele para as coisas que ele ama, são todos tijolos no muro que finalmente pode me dar tempo integral com Lucas e acabar com essa loucura de vai e vem. Mas a que custo para a infância dele? Eu fico acordado algumas noites ouvindo a casa quieta, imaginando como seria a vida sem o pavor de domingo à noite, sem ficar me perguntando se meu filho está sendo usado como peão. E aí penso no rosto do Lucas quando ele fala da mãe, no jeito que os olhos dele ainda amolecem com amor mesmo depois de tudo. E isso faz a coisa toda parecer impossível, como se eu estivesse andando numa corda bamba sobre um abismo sem fim, tentando não olhar para baixo. A pergunta continua rodando na minha mente como um urubu. Eu sou o babaca aqui? Estou deixando o ressentimento pela Jennifer me cegar para o que é melhor para o Lucas? Ou finalmente estou colocando um limite que devia ter sido colocado anos atrás? Toda vez que arrumo essa mochila com as coisas baratas, meu coração se aperta um pouco mais. Porque não importa o quanto eu me sinta justificado no momento, tem uma vozinha no fundo da cabeça sussurrando que talvez, só talvez, eu esteja fazendo meu filho pagar pelos erros que os pais dele cometeram. As próximas semanas se misturaram numa névoa de determinação quieta e cansaço crescente. Mantive a nova regra, nada mais de mandar as roupas boas. Toda sexta de manhã eu ficava no quarto do Lucas, a luz da manhã entrando pelas persianas e pintando listras no tapete. E escolhia de propósito as opções mais simples e baratas da pilha crescente de achados de brechó que eu comecei a estocar como algum tipo de protesto silencioso. Uma camiseta cinza com logo desbotado que já viu dias melhores. Calça jeans com joelhos começando a ficar finos. Tênis limpos, mas obviamente sem marca. O Lucas me observava da cama, ainda de pijama, pernas balançando na beira e às vezes não dizia nada. Outras vezes oferecia um suave, tá tudo bem, pai, como se ele fosse o pai me confortando. Esses momentos me matavam mais. Eu bagunçava o cabelo dele, forçava um sorriso que não chegava aos olhos
e dizia que amava ele mais que tudo. Mas por dentro, minha barriga era um nó de culpa e raiva tão apertado que eu mal conseguia respirar. As entregas viraram esses rituais tensos. Eu parava no apartamento da Jennifer, motor em ponto morto enquanto Lucas pegava a mochila. Às vezes via a silhueta dela na porta, braços cruzados, aquela postura familiar de impaciência que me enlouquecia durante o casamento. Ela nunca mais vinha até a picape. Só esperava ele subir, como se a entrega fosse abaixo dela. Uma sexta em particular, o vento estava jogando folhas pelo estacionamento, e o Lucas estava com um moletom azul fino que eu peguei por R$3. Enquanto ele saía, peguei os olhos da Jennifer estreitando da porta. Mesmo de longe, eu via a desaprovação gravada no rosto dela. Minha mandíbula travou tão forte que doeu. Quis baixar o vidro e gritar: "Se não gosta, compra coisa melhor você mesma." Mas não gritei. Só acenei para o Lucas, mandei um beijo como sempre e fui embora, com as mãos tremendo no volante e o coração martelando nos ouvidos. Domingos à noite, quando eu buscava ele, virava um verdadeiro teste. Ele saía vestindo o que quer que ela tivesse mandado de volta. Geralmente as mesmas coisas baratas que eu tinha deixado. Às vezes com novas manchas misteriosas ou um rasgo fresco que não estava antes. Uma vez o moletom voltou com o que parecia manchas de alvejante na manga, o tecido enfraquecido e desfiado, como se alguém tivesse descontado a frustração nele. Eu não dizia nada na frente do Lucas, só abraçava ele apertado, sentia o frio ainda grudado na pele dele das camadas finas e levava a gente para casa em silêncio enquanto o aquecedor soprava forte. Depois, quando ele dormia, eu sentava na mesa da cozinha com um café já frio, olhando para as roupas danificadas como se fossem provas no julgamento. Alguns itens nunca voltavam. O casaco de inverno bom que ele adorava, aquele com forro macio e capuz que realmente protegia da chuva, sumiu de vez depois de um fim de semana. Quando perguntei para Jennifer por mensagem, a resposta foi curta e afiada. Ele deixou aqui. Não é minha obrigação correr atrás das coisas dele. Deixou. Como se um menino de 11 anos fosse responsável por rastrear numa casa que não era o lar dele em tempo integral. Comecei a documentar tudo. Não de um jeito obsessivo, pelo menos era o que eu dizia para mim mesmo, mas metódico, como o pai responsável que eu tentava ser. Fotos das roupas antes da entrega, notas no celular sobre o que voltou danificado ou sumido, prints de cada mensagem hostil. Meu advogado disse que era inteligente, que construía a narrativa que a gente precisava para o empurrão da guarda total. Mas toda vez que abria aquela pasta no celular, uma onda de tristeza me tomava. Essa era a infância do meu filho sendo reduzida à evidência. Em vez de memórias de fins de semana divertidos com a mãe, a gente estava coletando provas de brigas mesquinhas por moletons e calças. Eu ficava deitado na cama à noite, o quarto escuro exceto pelo brilho azul da tela, rolando pela linha do tempo das roupas sumidas e me perguntava como a gente tinha chegado aqui. Como duas pessoas que um dia se amaram o suficiente para criar esse menino incrível, agora brigavam por tecido como se fosse o último bote salva-vidas um navio afundando. O Lucas, por parte dele, tentava ficar acima disso. Ele sempre foi assim, quietamente resiliente, o tipo de menino que observa mais do que fala. Uma quarta noite a gente estava no shopping, as luzes fortes e o burburinho dos compradores de fim de semana rodando em volta enquanto eu tentava reconstruir o guarda-roupa dele com mais das coisas baratas que não me importava perder. Ele escolheu um pacote simples de meias e algumas camisetas. Aí olhou para mim com aqueles olhos castanhos grandes e perguntou: "Pai, por que a mãe fica brava com as roupas?" Eu me ajoelhei bem ali no corredor. O cheiro de tecido novo e pretzels da praça de alimentação misturando no ar, e tentei explicar sem jogar ela muito para baixo. Às vezes os adultos brigam por causa de dinheiro e justiça, filhão, mas nada disso é culpa sua. Eu só quero que você tenha o que precisa aqui em casa. Ele acenou devagar, como se processasse o absurdo adulto do melhor jeito que podia. Aí acrescentou: "Eu não ligo para o que uso na casa da mãe, eu só gosto de voltar para você." As palavras dele enrolaram meu coração como um cobertor quente e uma faca ao mesmo tempo,
Puxei-lhe para o abraço bem ali entre as araras, piscando para conter o ardor nos olhos, sentindo o peso pequeno dele contra mim e prometendo para mim mesmo que ia consertar isso de algum jeito. Mas as mensagens da Jennifer continuavam chegando, cada uma mais afiada que a anterior. Você está humilhando ele de propósito. Ele me disse que se sente envergonhado usando essas coisas. Eu sabia que era mentira. O Lucas nunca disse nada assim para mim, mas ainda assim doía. Outra. Se você é tão rico, por que não deixa eu ficar com as roupas boas? Não é como se você não pudesse comprar mais. O senso de direito nas palavras dela fazia meu sangue ferver. Rico? Eu trabalhava horas longas, pulava férias, dirigia a mesma picape há 8 anos para dar estabilidade para o Lucas. Ela também ganhava dinheiro decente, tinha um emprego fixo, sem dívidas enormes que eu soubesse, mas escolhia viagens para o lago nos fins de semana, roupas novas para ela, jantares fora com as amigas. Eu vi os posts nas redes, as fotos sorrindo com legendas sobre autocuidado e vivendo a melhor vida, enquanto o armário do nosso filho na casa dela ficava vazio. Parecia que ela queria os privilégios da maternidade sem a responsabilidade, e quando eu reagia, virava o vilão. Minha irmã continuava me pressionando também, durante as ligações semanais ou quando passava com café voltando do trabalho. A gente sentava na varanda dos fundos, o ar da noite fresco na pele, o som distante das crianças do bairro brincando ecoando fraco. Você está transformando isso numa guerra, e o Lucas é a baixa, ela dizia gentilmente, mexendo a bebida com um canudo. Só compra o dobro de tudo, manda as coisas boas e para de ligar se sumirem. Sua paz de espírito vale mais que os moletons. Parte de mim sabia que ela tinha razão. A tensão constante estava me esgotando, me deixando curto com Lucas nos dias ruins, me mantendo acordado à noite repassando brigas na cabeça. Mas outra parte, a parte ferida e exausta que lutava há anos para manter as coisas justas, se recusava a ceder. Por que eu devia recompensar ela por roubar? Por que as coisas do Lucas sumiam para o mundo dela enquanto eu pagava a conta das reposições? Parecia que ceder seria admitir que ela podia pisar na gente para sempre. Num domingo particularmente ruim, a briga finalmente transbordou na frente do Lucas. Eu busquei ele, e ele estava com a mesma camiseta fina da sexta, agora com uma nova mancha de chocolate na frente que parecia estar lá há dias. Enquanto a gente saía, meu celular começou a explodir com mensagens da Jennifer. Você está sendo cruel e mesquinho. Compra roupa decente para ele ou te levo de volta para o fórum por assédio. Li no farol vermelho, visão estreitando com frustração. Sem pensar, ditei um áudio de volta. Voz apertada, palavras cortadas. Para de pegar as roupas dele e vender ou dar para alguém. Se você quer ele com coisas boas no seu tempo, compra você mesma. Não sou seu fornecedor particular de guarda-roupa. Apertei enviar antes de repensar. No segundo que a mensagem foi, o arrependimento me acertou como uma onda. O Lucas estava sentado bem ali, fones no ouvido, mas provavelmente ouvindo tudo pelos alto-falantes da picape. Ele tirou um fone e me olhou com preocupação quieta. Você e a mãe estão brigando de novo por minha causa? A voz dele era tão pequena, tão cheia de preocupação que rachou algo dentro de mim. Parei no estacionamento, motor estalando baixo, e virei para encarar ele de frente. Não, filhão, isso não é por sua causa. Isso é entre mim e sua mãe. Desculpa você estar preso no meio. A gente ficou ali um bom tempo, as luzes da rua acendendo em volta, enquanto eu segurava a mão dele e tentava tranquilizar que tudo ia ficar bem. Mas no fundo, eu não tinha certeza. Aquela noite, depois de colocar ele na cama, quarto quente e seguro, com a luz noturna brilhando suave e as criações de Lego alinhadas na prateleira, sentei sozinho na sala com uma cerveja que mal toquei. A casa parecia quieta demais, vazia demais sem um amortecedor da coparentalidade normal. Pensei em todas as pequenas maneiras que as roupas tinham virado símbolos de tudo que estava errado entre nós. O casaco bom que sumiu, os tênis que voltaram com lama encrustada, como se tivessem sido usados em terreno ruim que ela nunca levava a ele. As camisetas que apareciam danificadas, como se tivessem sido punidas por existirem. Algumas ficavam na casa dela, algumas iam para a família,
Outras eram vendidas online por dinheiro de bolso enquanto ela viajava. Não era mais só tecido, era respeito, era responsabilidade. Era a mensagem quieta que meus esforços não importavam, que eu era para continuar fornecendo enquanto ela continuava pegando. A pergunta que minha irmã fez continuava ecoando. Será que eu devia só ceder? Encher o armário dele de extras? Mandar as coisas boas e deixar ela ficar com o que quer para a briga parar? Parte de mim queria, pelo Lucas, pela minha própria sanidade, para parar de me sentir o pai bravo e amargo que jurei que nunca viraria. Mas outra parte, a que lembrava de toda noite trabalhando plantão extra, todo o sacrifício para meu filho ter mais do que eu tive crescendo, se recusava. Se eu cedesse agora, o que ela ia tomar em seguida? Tempo? Consistência? A estabilidade que eu lutei tanto para construir? Eu ainda não tenho a resposta perfeita. Ainda estou tentando descobrir onde fica a linha entre defender o que é certo e proteger meu filho das consequências. Todo domingo à noite, quando arrumo essa mochila, minhas mãos hesitam um pouco mais. Toda vez que o Lucas volta com aquelas roupas baratas, meu coração se aperta com uma mistura de desafio e dúvida. Porque no final do dia, isso não é realmente sobre moletons ou calças. É sobre se eu consigo continuar lutando pela vida que quero para ele, sem quebrar a criança que eu mais amo no mundo. O peso dessa percepção ficou pesado em mim enquanto as semanas viravam meses. As roupas baratas viraram nossa nova normalidade, um protesto silencioso que falava mais alto que qualquer documento do fórum. Mas o preço que estava cobrando de todos a gente começava a aparecer em jeitos pequenos e de partir o coração. O Lucas começou a ficar mais quieto durante a semana, passando mais tempo no quarto construindo cidades elaboradas de Lego como se fossem a única coisa que ele conseguia controlar. Eu pegava ele olhando pela janela algumas noites, a luz dourada do pôr do sol fazendo sombras longas no rosto dele, e me perguntava o que passava na mente jovem dele. Ele estava comparando as duas casas? Estava começando a ressentir da tensão constante? O pensamento fazia meu peito doer com uma dor que parecia física. Uma tarde de quinta, recebi ligação da conselheira da escola dele enquanto estava no trabalho. As luzes fluorescentes do escritório de repente pareceram brilhantes demais, enquanto ela explicava que o Lucas tinha parecido retraído ultimamente na aula. Ele não é o de sempre, ela disse gentilmente. Está tudo bem em casa? Apertei o telefone mais forte, nós dos dedos brancos, o zumbido de fundo do escritório sumindo num rugido abafado. Assegurei que a gente estava trabalhando em alguns desafios de coparentalidade, mas a conversa me deixou abalado o resto do dia. Aquela noite, quando peguei ele na creche depois da aula, levei para o nosso lugar favorito de hambúrguer, aquele com as cabines de vinil vermelho e cheiro de cebola grelhada no ar. Por cima de milkshakes e fritas, perguntei direto: Filhão, tem alguma coisa te incomodando? Pode me contar qualquer coisa. Ele mexeu o canudo no milkshake de chocolate grosso por um bom tempo antes de responder. Eu só queria que você e a mãe não brigassem tanto por minhas coisas. Isso me faz sentir que eu sou o problema. As palavras dele me acertaram como um trem de carga. Estiquei por cima da mesa e peguei a mãozinha dele na minha, sentindo a meleca das fritas nos dedos dele. Você não é o problema, Lucas. Nada disso é culpa sua. Sua mãe e eu temos umas coisas para resolver como adultos. Mas mesmo enquanto dizia, a culpa me roía mais fundo que nunca. Aquela noite eu não consegui dormir. Andei pela sala no escuro, o assoalho rangendo debaixo dos pés, a única luz vindo do poste da rua filtrando pelas persianas. Pensei em todas as vezes que eu e a Jennifer tentamos fazer dar certo depois do divórcio. As sessões de terapia, a mediação, as promessas de colocar o Lucas em primeiro. Em algum ponto do caminho, essas promessas desmoronaram sob o peso do ressentimento e das feridas velhas. Ela me acusava de ser controlado com dinheiro. Eu acusava ela de irresponsável e egoísta. Agora, essas acusações tinham se cristalizado nessa batalha ridícula de roupas que estava roubando pedaços da paz de espírito do meu filho. O ponto de ruptura veio 2 fins de semana depois. Deixei o Lucas na sexta com uma camiseta preta simples e calça de moletom da Brechó. Quando busquei domingo à noite, ele saiu sem casaco de novo, tremendo no frio de novembro, lábios ligeiramente azuis. Mas dessa vez tinha algo diferente nos olhos dele.
Derrota misturada com uma raiva quieta que eu não tinha visto antes. Enquanto a gente dirigia para casa, ele de repente explodiu. A mãe diz que você está sendo mal de propósito porque odeia ela. Diz que se você realmente se importasse comigo, mandaria as roupas boas. As palavras ficaram no ar da picape como fumaça. Minha visão estreitou, a estrada borrando na frente. Parei imediatamente, coração batendo tão forte que ouvia nos ouvidos. Virei para ele, vendo lágrimas se acumulando nos olhos que ele tentava desesperadamente segurar. É isso que você acha, Lucas? Perguntei, voz rachando. Ele balançou a cabeça devagar. Não sei mais, só quero que pare. Segurei ele na picape por o que pareceu horas, nós dois chorando na luz fraca do painel. Naquele momento, algo mudou dentro de mim. A raiva que eu carregava pela Jennifer rachou, revelando a tristeza profunda por baixo. Isso não era vencer. Isso não era proteger meu filho. Isso era arrastar ele pela lama do nosso casamento fracassado, fazendo ele escolher lados numa guerra que ele nunca pediu. Quando finalmente chegamos em casa, fiz chocolate quente para ele, o cheiro doce de chocolate enchendo a cozinha enquanto a gente sentava juntos na mesa. Disse que ia tentar melhorar as coisas, que amava ele mais que tudo nesse mundo e que a felicidade dele importava mais do que estar certo nessa briga. No dia seguinte, liguei para minha irmã de novo. Dessa vez não desabafei. Só expus tudo. A ligação da escola, a conversa na picape, o jeito que os ombros do Lucas tinham caído sobre o peso do nosso drama. Ela escutou quieta, depois disse suavemente: Você lutou tanto tempo para fazer a coisa certa que esqueceu que a coisa certa pode parecer diferente agora. Talvez seja a hora de comprar bastante roupa boa para ele, mandar alguma sem apego e focar toda a sua energia no caso de guarda total. As roupas não valem perder a confiança ou a paz dele. As palavras dela finalmente acertaram. Não porque ela estava certa em tudo, mas porque eu via o estrago que meu posicionamento de princípio estava fazendo na única pessoa que mais importava. Sentei no computador aquela noite e pedi um guarda-roupa inteiro novo para o Lucas. Peças de qualidade boa que fariam ele se sentir bem, não importa em qual casa estivesse. Decidi que ia mandar ele com as coisas boas de agora em diante. Não por fraqueza, mas por amor. Se a Jennifer continuasse pegando, eu documentaria e deixaria os advogados lidarem como parte do quadro maior. Mas me recusei a deixar essa briga mesquinha definir nossas vidas por mais tempo. Ainda estou processando a culpa e a raiva. Ainda estou lutando pela guarda total, porque algumas coisas não se negociam. Mas aprendi que às vezes a coisa mais forte que um pai pode fazer não é lutar mais duro, é escolher o coração do filho em vez do próprio orgulho. Ainda estou tentando processar tudo isso. O que você faria se estivesse no meu lugar? Me conta nos comentários. E se quiser ouvir mais da minha jornada, não esquece de se inscrever.